o peso de tentar ser perfeito e a liberdade que surge quando você desiste, o fardo invisível de ser perfeito. Há um tipo de peso que quase ninguém consegue nomear. Não é o peso do corpo, nem das obrigações diárias. É o peso de tentar ser perfeito, o esforço silencioso de se manter sempre à altura das expectativas, de nunca falhar, de sempre controlar tudo. Vivemos como se houvesse uma plateia invisível, observando cada passo, avaliando cada gesto, medindo se já somos o suficiente. Mas no fundo, ninguém está realmente olhando. A cobrança vem de dentro, de um lugar que nasceu da comparação, da infância, das vozes que um dia disseram: você pode mais, não erre, não decepcione. E aos poucos, sem perceber, nos tornamos prisioneiros de uma exigência impossível, a de ser uma versão impecável de nós mesmos. Mas sabe o que é curioso? A perfeição nunca foi sobre ser melhor. Ela é, na verdade, um escudo contra a dor. Tentamos ser perfeitos para não sermos rejeitados, para não sentirmos vergonha, para não precisar encarar nossa própria humanidade, falha, confusa, vulnerável. Só que esse escudo pesa, e quanto mais o polimos, mais distante ficamos da leveza de simplesmente existir. A verdade é que, por trás da busca pela perfeição, há um medo profundo de não sermos amados. Achamos que, se formos bons o suficiente, alguém vai finalmente nos escolher. Mas a perfeição não traz amor, traz solidão, porque ninguém pode se conectar com aquilo que é impenetrável. O que nos torna humanos é justamente o que tentamos esconder. Nossas contradições, falhas, cicatrizes, quedas. São esses fragmentos que nos aproximam uns dos outros. Mas, enquanto estivermos tentando manter tudo no lugar, não haverá espaço para o real. Porque o real é imperfeito, e é justamente nele que mora a paz que tanto buscamos. O momento da virada começa quando você se pergunta: o que aconteceria se eu parasse de tentar ser perfeito? Talvez, pela primeira vez, o silêncio não pareça um julgamento, mas um alívio. No próximo tópico, mergulharemos no ponto mais sensível dessa jornada, porque o perfeccionismo nasce do medo da rejeição e como ele se disfarça de virtude enquanto rouba nossa liberdade. A raiz oculta do perfeccionismo, o medo de não ser amado. Quando olhamos com sinceridade para dentro, percebemos que o perfeccionismo não é força, é medo disfarçado de controle. Ele nasce de um lugar silencioso, onde aprendemos desde cedo que o amor era condicional, que só seríamos aceitos se fôssemos bons, comportados, admirados. Talvez ninguém tenha dito isso diretamente, mas sentimos, nas entrelinhas, nos olhares, nas comparações, nas vezes em que fomos elogiados apenas quando acertamos. E assim, aprendemos a associar afeto com desempenho, aceitação com aprovação, amor com resultado. Crescemos acreditando que o erro nos tornava indignos e que a falha era um sinal de fraqueza. Então, criamos uma armadura invisível, feita de exigência, autocobrança e autocrítica. Ela nos protege da dor, mas também nos isola do afeto verdadeiro, porque o amor real não precisa de máscaras. E nós passamos a vida tentando ser amados através delas. Por isso, o perfeccionismo não é apenas uma questão de querer fazer o melhor. É, na verdade, uma tentativa desesperada de garantir pertencimento. Um modo de dizer ao mundo: olhem para mim, eu sou digno. Mas quanto mais tentamos ser perfeitos, mais nos afastamos daquilo que realmente nos torna dignos, nossa humanidade. A vulnerabilidade é o que cria conexão. A imperfeição é o que permite que alguém nos reconheça como semelhante. Quando tudo em nós é calculado, não há espaço para a entrega, só para a performance. E é por isso que tantos de nós se sentem exaustos. Vivemos tentando alcançar um ideal que não existe, como quem corre atrás do horizonte. Quanto mais nos aproximamos, mais ele se afasta. O perfeccionismo é uma forma de prisão onde a cela é feita de medo e as grades são expectativas. Mas o mais profundo é que lá no fundo, esse medo de errar não fala de fracasso, fala de rejeição. Tememos não sermos amados se mostrarmos quem realmente somos. E assim, tentamos construir versões polidas de nós mesmos, versões seguras, agradáveis,
inabaláveis. Mas a verdade é que o amor não floresce no controle. Ele nasce no terreno da entrega, do risco, do imperfeito. Quando aceitamos que nunca seremos perfeitos, algo em nós se abre. Um espaço de respiração, de gentileza, de liberdade. E é nesse espaço que começamos, pela primeira vez, a nos amar sem precisar merecer. No próximo tópico, vamos explorar o ponto de virada. O momento em que você começa a se libertar do padrão de perfeição e encontra a coragem de ser autêntico, mesmo quando isso significa ser vulnerável. A coragem de ser autêntico, o poder de se mostrar imperfeito. Existe um instante silencioso, quase imperceptível, em que a alma decide parar de fingir. É o momento em que o cansaço de sustentar máscaras se torna maior do que o medo de ser visto. É nesse ponto que nasce a verdadeira coragem, a coragem de ser quem somos, mesmo quando isso significa ser imperfeito. A autenticidade não é um estado de perfeição, é um ato de rendição. É admitir que não precisamos ter todas as respostas, nem estar sempre bem. É permitir que o outro nos veja em pedaços e, ainda assim, permanecer. Mas esse é um gesto radical num mundo que celebra aparências. Fomos ensinados a esconder as rachaduras, a polir cada traço da dor antes de mostrá-la. A vida moderna nos empurra a parecer fortes, confiantes, produtivos. E quando não conseguimos manter essa fachada, sentimos culpa, como se falhar fosse uma ofensa à nossa própria existência. Por isso, ser autêntico exige um tipo especial de coragem. A de decepcionar as expectativas que os outros têm sobre nós. É a coragem de não caber, de não corresponder, de não precisar ser tudo para ser alguém. E esse é o ponto mais libertador, perceber que, quanto mais nos mostramos de verdade, mais nos aproximamos de quem realmente importa. Porque a autenticidade é um farol. Ela não atrai multidões. Ela atrai os verdadeiros. Ser autêntico é olhar para as próprias falhas e dizer: mesmo assim, eu mereço estar aqui. É compreender que vulnerabilidade não é fraqueza, é presença. É estar inteiro, mesmo rachado. É sentir medo e ainda assim se expor à luz. A coragem de ser imperfeito nasce quando paramos de buscar aprovação e começamos a buscar conexão. Quando trocamos a necessidade de aplauso pelo desejo de verdade. E essa transição é profunda, quase espiritual, porque ela nos devolve ao ponto de origem, a aceitação de que somos humanos, e isso é o suficiente. É irônico, mas quando paramos de tentar parecer fortes, descobrimos uma força que não sabíamos que existia. A força que vem da vulnerabilidade, do reconhecimento de que o amor real, só floresce quando deixamos de fingir. No fim, a coragem de ser autêntico é um chamado para voltarmos para casa. Não uma casa física, mas o lar interior onde habitam nossa essência, nossas falhas e nossa verdade. Um lugar onde não há exigências nem máscaras, apenas o simples fato de existir e ser digno por existir. E é nesse retorno que descobrimos algo que ninguém nunca nos contou. A perfeição nunca foi o destino. Ela era apenas a distração que nos afastava da nossa própria paz. No próximo tópico, exploraremos o ponto de transformação, como viver essa autenticidade no dia a dia e como o imperfeito se torna a ponte para a liberdade interior e para relações mais reais. O imperfeito, como caminho, transformando fragilidade em liberdade. Durante muito tempo, acreditamos que a liberdade viria quando fôssemos melhores, mais fortes, mais seguros, mais iluminados. Mas a verdade é que a liberdade não nasce da conquista, ela nasce da rendição. Ela surge no instante em que paramos de lutar contra o que somos e finalmente nos permitimos ser. A imperfeição não é um erro da natureza, é o tecido da experiência humana. Tudo o que é vivo é imperfeito. As ondas que nunca são iguais, as árvores que crescem tortas, o céu que muda a cada segundo. A perfeição é estática, morta. O imperfeito, ao contrário, é o que pulsa, o que respira, o que evolui. Quando tentamos apagar nossas fragilidades, apagamos também a chance de sermos livres, porque a fragilidade é o portal da consciência.
É ela que nos convida a olhar para dentro e perguntar: por que ainda tenho medo de ser quem sou? A verdadeira coragem não está em se proteger da dor, mas em atravessá-la. Não é negar o medo, mas dançar com ele. Não é esconder as falhas, mas transformá-las em caminhos de autocompreensão. Cada vez que aceitamos uma parte nossa que antes rejeitávamos, algo em nós se alinha. O caos interior encontra um ponto de harmonia, e nesse equilíbrio silencioso nasce uma nova forma de liberdade. Não a liberdade de fazer tudo, mas a de não precisar provar nada. Liberdade é poder dizer não sei sem vergonha. É poder mudar de ideia sem culpa. É permitir-se recomeçar quantas vezes for necessário. Porque a vida não exige coerência absoluta. Ela exige presença. E presença é estar inteiro, mesmo incompleto. Quando enxergamos o imperfeito como caminho, deixamos de tratar a vida como um teste. Passamos a tratá-la como um encontro. Cada erro deixa de ser condenação e passa a ser convite. Cada falha revela uma parte escondida da nossa humanidade. E é ali, no lugar onde costumávamos nos julgar, que o amor começa a nascer. Não um amor idealizado, condicionado, mas um amor real. Aquele que olha para as rachaduras e ainda assim escolhe ficar. Amar-se nesse nível é um ato revolucionário, porque é através da autoaceitação que aprendemos a aceitar o outro. É quando deixamos de cobrar perfeição de nós que paramos de exigir perfeição do mundo. A fragilidade, quando acolhida, se torna força. Ela nos ensina empatia, nos torna compassivos e profundamente humanos. E quanto mais humanos nos tornamos, mais livres somos. A liberdade não está em se tornar intocável. Ela está em ser tocado pelas pessoas, pelas experiências, pelos erros, e ainda assim permanecer fiel à própria essência. É essa a alquimia do imperfeito, transformar o que dói em sabedoria, o que pesa em leveza, o que falta em caminho. No fim, não é sobre consertar o que somos, mas florescer a partir das rachaduras. É ali, no espaço por onde entra a luz, que descobrimos: a imperfeição não nos separa da vida. Ela é o que nos conecta a ela. No próximo tópico, o encerramento. O retorno à essência, quando a imperfeição se torna amor. Chega um momento em que cansamos de tentar nos consertar, de perseguir versões de nós mesmos que nunca alcançamos, de viver como se fôssemos um projeto inacabado à espera de aprovação. E nesse instante de rendição, algo silencioso acontece. Voltamos para casa. A casa, aqui, não é um lugar físico, é o centro do ser. É o ponto onde tudo se aquieta, onde o julgamento se dissolve, onde o eu deveria se transforma em eu sou. É quando a mente se curva diante da alma e reconhece: não há nada errado comigo, apenas partes de mim que pedem para ser vistas com mais ternura. A imperfeição, então, deixa de ser uma falha e se torna linguagem. Uma linguagem secreta através da qual a vida conversa conosco. Cada erro é um recado, cada decepção, uma chance de despertar. Cada perda, um convite para entender o que realmente tem valor. Amar a si mesmo é o gesto mais silencioso e transformador que existe. Não é gritar "eu me amo" diante do espelho. É sustentar-se quando o mundo parece desabar. É não abandonar quem você é, mesmo quando a dor insiste em te convencer de que você não é suficiente. Amar-se é permitir-se sentir sem precisar entender tudo. É aceitar que haverá dias cinzentos e que mesmo neles há beleza. Porque o sol não precisa aparecer para existir, ele apenas é. E assim também é a sua essência, constante, mesmo quando escondida pelas nuvens das expectativas. A perfeição que buscamos não está no futuro, mas na inteireza do agora. Está em poder respirar profundamente e dizer: eu sou um ser em processo, e isso é o bastante. Quando esse entendimento desce da mente para o coração, o amor deixa de ser conceito e se torna estado. Não o amor romântico, nem o amor condicionado, mas o amor que tudo abarca, inclusive o que dói. Esse amor não exige, não compara, não cobra, ele apenas acolhe. É o amor que surge quando paramos de lutar contra o que é.
A imperfeição, vista com consciência, é um portal. Ao atravessá-lo, descobrimos que o que chamávamos de erro era apenas um desvio necessário, que as quedas foram o modo mais gentil da vida nos fazer olhar para o chão, o lugar onde as raízes crescem. Quando compreendemos isso, não há mais pressa, não há mais culpa. A existência deixa de ser uma corrida e se torna um encontro, com o presente, com o outro, com o próprio ser. No fim, não é sobre se tornar alguém melhor, mas sobre lembrar-se de quem você sempre foi. Um fragmento do todo, uma centelha do infinito, um ser humano aprendendo a ser. E talvez essa seja a verdadeira perfeição, ser imperfeito, consciente disso e ainda assim escolher amar. A imperfeição não é o oposto da perfeição, ela é o caminho para ela. É através das rachaduras que a luz entra e é através da vulnerabilidade que o amor floresce.